Todo soldado carrega algo de volta para casa. Algo que nunca pode ser deixado para trás no campo de batalha. Para alguns, são as cicatrizes. Para outros, são os pesadelos. Para mim, é uma patrulha que nunca acabou. Naquele início de noite, tudo parecia normal. Estava sentado no sofá da minha sala, olhando para o televisor sem realmente assistir a nada. Minha esposa, Júlia, havia acabado de sair para o trabalho, o que me deixava sozinho com meus pensamentos. Mas desde que voltei da guerra, estar sozinho nunca foi um alívio. Aliás, era quase uma maldição. Eu havia servido no Oriente Médio. Foi uma missão padrão, ou pelo menos era o que nos disseram. Patrulharíamos uma pequena cidade em busca de insurgentes, manteríamos a paz, depois voltaríamos para a base. Mas como qualquer um que já esteve numa guerra pode te dizer, nada é tão simples assim. Foi durante uma dessas patrulhas que minha vida mudou. Nós éramos uma unidade de 8 homens, meus amigos, meus irmãos, cada um com uma família para voltar, cada um carregando um pouco do peso do mundo nos ombros. Foi a última vez que vi alguns deles vivos. A emboscada aconteceu rápido demais para que qualquer um de nós pudesse reagir. Sons de tiros, poeira levantando ao nosso redor, gritos de comando misturados com gritos de pavor. No caos, senti algo atingir meu ombro, me jogando no chão. Fui arrastado para trás das linhas por Silva, meu companheiro mais próximo. A última coisa que vi antes de desmaiar foram os corpos caídos dos meus amigos, cobertos por uma nuvem de areia e sangue. Acordei dias depois no hospital da base. O oficial encarregado veio pessoalmente me dizer que eu era o único sobrevivente. Eles nunca encontraram os corpos. Nenhum deles. Desde então, comecei a ter pesadelos. Não eram sonhos comuns. Não era o tipo de terror que você pode acordar suado e, eventualmente, esquecer. Eram tão reais que, às vezes, eu me perguntava se não estava vivendo aquele momento repetidamente. Sonhava que estava de volta àquela patrulha, andando pelas ruas vazias da pequena cidade no deserto. Mas diferente da vida real, havia uma névoa densa cobrindo tudo. Cada passo que eu dava ecoava nas ruas desertas, e os meus companheiros estavam lá, marchando ao meu lado. A única coisa que me fazia saber que era um sonho era o silêncio. Não havia sons de tiros, de insurgentes se movendo, nem o barulho das botas dos meus companheiros no chão. Eles estavam ali, mas não falavam. Eles só me olhavam. Júlia tentou me ajudar, claro. Ela me viu acordar incontáveis noites gritando, suando frio, os olhos arregalados como se eu tivesse acabado de ver o próprio demônio. Eu dizia a ela que eram apenas lembranças da guerra, mas não era verdade. Aquilo era algo mais profundo. E então, certa noite, enquanto eu caminhava em meu pesadelo habitual pela cidade coberta de névoa, notei algo diferente. Um deles, Silva, o que havia me salvado naquela emboscada, estava me observando de uma forma que nunca tinha feito antes. Seus olhos não eram mais os de um homem vivo. Eles estavam escuros, vazios, como 2 poços de escuridão que sugavam tudo ao redor. "Está na hora de você voltar, Mateus", ele sussurrou, sua voz baixa e abafada pela neblina. Acordei em um sobressalto, o coração disparado, a mente ainda presa na sensação terrível de que algo estava profundamente errado. Sentei-me na beira da cama, a respiração pesada. Naquele momento, soube que aquilo não era apenas um pesadelo. Eles estavam tentando me dizer algo. Durante o dia, tentei ignorar. Voltei à minha rotina, como qualquer veterano tentando se ajustar à vida civil. Fui ao supermercado, conversei com os vizinhos, tentei agir como se fosse uma pessoa normal. Mas a sensação persistente de que eu estava sendo observado nunca desapareceu. A cada esquina, cada reflexo que eu via nas vitrines, havia algo, uma sombra, uma presença, algo que não estava ali, mas ao mesmo tempo estava. Foi então que recebi a primeira visão. Estava lavando a louça, quando por um segundo senti o mundo ao meu redor escurecer. O som da água corrente sumiu, e quando levantei os olhos para o reflexo na janela, vi Silva parado atrás de mim, com a mesma expressão fria e vazia que tinha no pesadelo. Virei-me tão rápido que derrubei a louça no chão, os cacos espalhando-se aos meus pés. Não havia ninguém ali. Eu estava sozinho. Mas o reflexo dele, o reflexo ainda estava lá na janela, sorrindo para mim. Corri para fora da casa, sem pensar 2 vezes, meu coração disparado e a mente tentando processar o que acabara de acontecer. O calor do sol do lado de fora deveria me confortar, mas a verdade era que o frio que eu sentia por dentro estava crescendo. Algo estava comigo. Eles estavam comigo. Naquela mesma noite, o pesadelo voltou. Mas dessa vez não era apenas um sonho.
Eu sabia disso, porque acordei no meio da noite com o som de botas marchando, ecoando pela rua. Olhei pela janela e, debaixo da luz fraca dos postes, vi minha unidade inteira marchando lentamente pela rua, envoltos pela mesma névoa densa dos meus pesadelos. Todos estavam lá. Silva, Lopes, Ferraz. Homens que eu sabia que estavam mortos. Mas de alguma forma, eles estavam de volta. Está na hora de você voltar, Mateus. Ouvi a voz de Silva ecoando na minha mente. Fiquei parado, incapaz de me mover, olhando para o impossível bem na minha frente. Eles estavam me chamando. Nos dias que se seguiram, as visões e pesadelos pioraram. Eu já não sabia mais o que era real e o que não era. Em cada espelho via seus rostos. Em cada esquina sentia suas presenças. Eles estavam me cercando lentamente, mas implacavelmente. E havia algo que eles queriam de mim. Júlia começou a notar minha mudança. Ela me perguntou o que estava acontecendo, mas como eu poderia explicar? Como eu poderia contar que meus amigos mortos estavam de volta e queriam que eu me juntasse a eles? Mas não era apenas isso. Havia algo mais. Um segredo enterrado naquela emboscada. Algo que eu havia esquecido, ou que não queria lembrar. E então, certa noite, no meio de mais um pesadelo, a verdade finalmente veio à tona. Há um limite entre o que é real e o que não é. A maioria das pessoas nunca chega perto dele, mas eu estava ali, parado na borda, olhando para o abismo. E o abismo estava olhando de volta, esperando que eu caísse. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Eu estava deitado na cama, os olhos fixos no teto, esperando o som familiar das botas marchando lá fora. Mas dessa vez, o silêncio era pior. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Eles estavam me esperando. Me levantei silenciosamente para não acordar Júlia, e fui até a janela. A rua estava deserta, mas a névoa estava de volta, engolindo as casas, os postes de luz e qualquer resquício de realidade. Eu não precisava olhar duas vezes para saber que eles estavam lá, em algum lugar, esperando por mim. Está na hora, Mateus. Ouvi a voz de Silva, como se estivesse dentro da minha cabeça, fria e distante. Tentei ignorar, tentei resistir, mas era como lutar contra uma correnteza invisível. A sensação de que meus pés estavam sendo guiados para fora da porta era avassaladora. Eu sabia que se desse o próximo passo, não haveria volta. Mas ainda assim, abri a porta. A rua estava silenciosa demais. Não era o tipo de silêncio natural de uma noite tranquila, mas aquele silêncio pesado, opressor, que te faz sentir como se o mundo ao seu redor tivesse parado de respirar. Quando dei os primeiros passos na calçada, senti uma presença, uma força invisível me guiando. Eu sabia para onde estava indo. Eles estavam me levando de volta ao começo. O cenário à minha volta começou a mudar. As casas, antes familiares, começaram a se distorcer, como imagens em um espelho quebrado. O chão sob meus pés já não era o asfalto da cidade, mas a areia do deserto. O ar quente e seco queimei minha pele, e quando olhei para cima, o céu estava coberto de um manto cinza, opaco, sem estrelas, sem lua. Eu estava de volta àquela maldita cidade no Oriente Médio. De volta à patrulha que nunca terminou. O cheiro de pólvora e sangue estava no ar, e tudo ao meu redor parecia congelado no tempo, como uma fotografia tirada no momento exato do desastre. E então os vi, minha unidade, marchando pelo meio da rua, da mesma forma que faziam nos meus pesadelos. Eles estavam lá, Silva, Lopes, Ferraz, seus rostos vazios, os olhos escuros e sem vida. Não eram os homens que eu conhecia, eram algo diferente, algo que não deveria existir. Está na hora de você se juntar a nós, Mateus, disse Silva, sem mover os lábios, sua voz ecoando em minha mente. Eu sabia o que aquilo significava. A verdade finalmente caiu sobre mim como um peso insuportável. A emboscada, o tiroteio. Eu deveria ter morrido com eles. Aquela bala que atingiu meu ombro, ela deveria ter me levado também. Mas de alguma forma eu escapei, e agora eles queriam que eu pagasse o preço por sobreviver. A patrulha continuou a marchar lentamente em minha direção. Eu estava paralisado, incapaz de me mover. O pavor me dominou completamente. Não era apenas o medo da morte, era o medo de algo pior. O medo de ser esquecido. Você não deveria ter voltado para casa, Silva disse, aproximando-se ainda mais, seus olhos escuros me encarando como um buraco negro, sugando toda a luz ao seu redor. Nenhum de nós deveria. Por um instante, o chão sob meus pés começou a se partir. O asfalto rachou e uma escuridão infinita se abriu, como uma cratera sem fim. A patrulha caminhava em direção a ela, marchando calmamente para dentro do abismo. Mas antes que Silva desaparecesse na escuridão, ele se virou uma última vez para mim.
Estamos esperando por você, Mateus. Não se atrase. Com essas palavras, ele caiu na escuridão, desaparecendo de vista. Eu acordei na rua, deitado de costas no asfalto frio, respirando com dificuldade. O mundo ao meu redor havia voltado ao normal, mas a sensação de que eu havia perdido algo fundamental ainda estava comigo. Era como se eu tivesse tocado algo além da compreensão humana, algo que não poderia ser esquecido. Corri de volta para casa, o coração martelando no peito. Eu sabia o que aquilo significava. Eles estavam me levando para o abismo. Se eu não fizesse algo, logo seria como eles. Uma casca vazia, presa em uma patrulha que nunca terminaria. Mas o que eu poderia fazer? Voltei para o meu quarto e me sentei na cama ao lado de Júlia, que dormia pacificamente. Ela não sabia, não podia saber. Como eu poderia explicar que meus antigos companheiros mortos estavam me chamando para me juntar a eles? Que eles queriam minha alma? Isso não era algo que se podia compartilhar com alguém. Eu precisava enfrentá-los sozinho. Nos dias que se seguiram, as visões e pesadelos pioraram. Eles não me deixavam em paz, apareciam em todo lugar. Nas vitrines das lojas, nos reflexos dos espelhos, em cada sombra que cruzava meu caminho. Eles estavam me cercando. E eu sabia que se não agisse logo, me arrastariam para aquele abismo junto com eles. Foi então que decidi voltar ao local onde tudo começou. Não o deserto, mas a floresta próxima à minha cidade, onde os veteranos faziam caminhadas em grupo para tentar lidar com os fantasmas da guerra. Aquela floresta tinha um significado profundo para mim, como se, de alguma forma, eu pudesse resolver meus problemas enfrentando a escuridão que me perseguia. Naquela noite, sozinho, caminhei para dentro da floresta. As árvores se fechavam ao meu redor, suas sombras crescendo cada vez mais, formando um túnel de escuridão. A cada passo, a sensação de que eles estavam perto aumentava. Senti que cada ruído, cada movimento nas folhas era um sinal de que os mortos estavam vindo. Então eu os vi. Minha unidade marchando entre as árvores, as mesmas figuras que vi nos meus pesadelos, envoltas em sombras. Não havia mais névoa, apenas escuridão. Está na hora, Mateus, Silva disse, surgindo da escuridão como um espectro. Eu fiquei parado, encarando-os, lutando contra o impulso de correr. Sabia que não poderia escapar, não dessa vez. Por que eu? Perguntei, minha voz ecoando na floresta. Silva sorriu, o sorriso vazio sem vida. Por que você sobreviveu? E ninguém sobreviveu. Eles começaram a se aproximar, suas marchas lentas e silenciosas, como se cada passo fosse decidido por uma força maior, uma lei do universo que não podia ser quebrada. E eu soube naquele momento que não poderia continuar fugindo. Eu dei um passo à frente. O chão sob meus pés começou a ceder novamente, a escuridão crescendo ao meu redor. Senti que estava prestes a cair. Mas antes que pudesse ser arrastado para o abismo, algo mudou. Júlia. Lembrei-me de sua voz, de seu sorriso, de como ela me puxava de volta toda vez que eu quase afundava em meus próprios pensamentos sombrios. E com isso fiz algo que não sabia ser possível. Eu virei as costas para eles. Eles gritaram, vozes rasgando o ar com uma força sobrenatural, mas continuei andando. Deixei a escuridão para trás, deixei a patrulha continuar sem mim. Porque, finalmente eu entendi, a única maneira de derrotar a morte é escolhendo a vida. Quando você olha para o oceano, ele parece calmo, silencioso, até acolhedor. Mas lá embaixo, nas profundezas escuras, ele guarda segredos. E alguns segredos nunca deveriam ser descobertos. Nunca imaginei que voltaria ao mar. Tinha servido na marinha por quase 20 anos. E me despedi quando achei que já tinha visto tudo que um homem pode ver no oceano. O silêncio, o poder, a imensidão. Depois de tantas missões, algumas públicas, outras que jamais seriam mencionadas fora dos círculos militares, achei que os pesadelos haviam acabado. Mas o mar tem um jeito de te puxar de volta. O telefone tocou numa manhã fria, enquanto eu olhava para o horizonte distante, tentando sentir algum tipo de paz. Era o capitão Gonçalves, um velho conhecido da marinha. A voz dele estava diferente. Havia uma urgência na respiração dele, como se as palavras fossem pesadas demais para serem ditas. Santiago, temos uma situação. Precisamos de você para uma última missão. Eu ri, achando que era piada. Uma última missão? Eu já tinha saído. Mas o tom de Gonçalves me fez parar. Sobre o que se trata? Você ouviu falar sobre o Náutilo? Minha mente voltou no tempo. Náutilo, um submarino nuclear da Marinha que desapareceu sem deixar rastro há mais de 40 anos. Era uma lenda entre nós, mas ninguém nunca soube o que realmente aconteceu. Sim, claro, o
O submarino perdido. Qual o motivo da pergunta? A missão é investigar o local onde ele desapareceu. A voz de Gonçalves estava mais grave do que eu lembrava, como se ele próprio estivesse lutando contra algum peso invisível. Recentemente conseguimos localizar sinais fracos. Algo mudou lá embaixo, Santiago. Não gostei do som disso. Minha mente já estava trabalhando. Localizar um submarino perdido por 4 décadas. Não era só uma missão difícil, era algo impossível. Mas no fundo, algo em mim despertou. Era a antiga curiosidade, o chamado das profundezas que eu achava ter deixado para trás. E por que eu? Perguntei, mas já sabia a resposta. Porque ninguém mais quer ir. 2 dias depois, eu estava a bordo do Tormenta, um destroyer da Marinha equipado com tecnologia de ponta, junto com Gonçalves e mais alguns ex-soldados, todos veteranos com histórias que preferiam deixar enterradas. O clima a bordo era pesado, silencioso, como se todos soubessem que estávamos indo para algo maior do que qualquer missão que já havíamos feito. Conforme nos aproximávamos do ponto onde o Nautilus desapareceu, senti uma estranha pressão no ar. Era como se o oceano à nossa volta estivesse ficando mais denso, mais pesado. A água, que normalmente tinha tons azul escuros, parecia negra como petróleo, e o som do mar, que sempre foi meu consolo, parecia mais abafado, como se algo estivesse à espreita logo abaixo da superfície. Chegamos ao ponto do desaparecimento. Gonçalves anunciou no rádio, mas havia algo em sua voz. Ele estava nervoso. Os equipamentos começaram a falhar logo que nos aproximamos. O sonar, que deveria ser nossa visão lá embaixo, estava distorcido, enviando sinais erráticos. Havia algo grande lá embaixo, mas o formato não fazia sentido. Isso não é um submarino, disse Ramiro, o operador de sonar, com os olhos arregalados. Pelo menos, não um como eu já vi antes. Eu me aproximei da tela. O que vi me fez gelar. O eco no sonar não era de metal, pelo menos não completamente. Era como uma forma amorfa, algo se movendo, algo vivo. O que diabos é isso? Murmurei, minha mente lutando para entender o que estava vendo. Gonçalves estava pálido. Ele se virou para nós, a mão trêmula no rádio. Há relatórios antigos sobre o que aconteceu com o Nautilus. O submarino afundou, mas não foi por uma falha técnica. Do que você está falando? Perguntei, meu coração começando a acelerar. As últimas comunicações da tripulação falavam sobre vozes. Vozes no rádio. Gonçalves parecia estar se afogando em suas próprias palavras. E coisas se movendo nas profundezas, coisas que não deveriam estar lá. Minutos depois, enquanto todos estavam em silêncio, ouvimos vozes, não pelos rádios ou alto-falantes, mas como se elas estivessem dentro do próprio navio. Suaves, como sussurros vindos do fundo do oceano, como se as almas perdidas do Nautilus estivessem chamando por nós. Isso não é possível, disse Ramírez, o engenheiro-chefe, com uma expressão de pânico no rosto. As luzes do Tormenta começaram a piscar e então, do nada, o motor principal parou. Estamos à deriva, disse Gonçalves, a voz falhando. Não pode ser coincidência. O rádio estático, que estava morto desde que entramos na área, de repente ganhou vida, mas a transmissão que ouvimos não era nossa. Era uma antiga gravação, a voz de um marinheiro que soava desesperado. Aqui é o capitão do Nautilus, estamos submersos, sendo seguidos por algo, não sei o que é. Não conseguimos. E então, o som mais horrível de todos, um grito sufocado, como se fosse arrancado do fundo da alma. O rádio cortou novamente, voltando ao silêncio. Todos a bordo estavam petrificados. A sensação de que algo antigo e maligno estava nos cercando era palpável. Não estávamos sozinhos. E então aconteceu o primeiro desaparecimento. Ramírez, que havia saído da sala de controle para verificar o motor, simplesmente sumiu. Um momento ele estava lá, o próximo desapareceu. Ninguém ouviu gritos, ninguém viu nada. Apenas sumiu, como se nunca tivesse existido. A tripulação estava em pânico. Gonçalves tentou manter a calma, mas eu vi o pavor em seus olhos. Algo estava caçando a gente e nós estávamos presos em seu território. Naquela noite o mar ficou mortalmente calmo, como se estivéssemos sendo observados. Não dormi. Ninguém dormiu. Eu me perguntava o que realmente aconteceu com o Nautilus, e se de alguma forma estávamos prestes a repetir seu destino. Eu estava de vigia na popa quando senti uma brisa fria, anormalmente gelada para aquela parte do oceano. Me virei para olhar para o horizonte, e foi quando vi algo. Luzes. Fracas, distantes, mas movendo-se sob a água. Luzes que piscavam no fundo do oceano, como uma chamada de algo que nunca deveria ser visto.
Ouvi passos atrás de mim e me virei rapidamente, esperando ver um dos meus colegas. Mas não era ninguém da tormenta, era Ramírez. Só que não podia ser. Os olhos dele estavam vazios, a pele pálida, úmida, como se tivesse sido puxado para fora de um túmulo no fundo do mar. Ele abriu a boca, mas não foi sua voz que saiu. Você vai nos seguir, disse, com uma voz que parecia feita das profundezas do oceano. Todos vocês vão. Chamada para a ação. Até onde você iria para desvendar o que o oceano esconde? Curta e inscreva-se antes que as profundezas te encontrem. Quando olhamos para o mar, pensamos no horizonte, na calmaria ou na tempestade. Mas o que realmente define o oceano está lá embaixo, nas profundezas. E quando ele chama, não há como escapar. Ramírez estava de pé na minha frente. Ou pelo menos, algo que parecia ser Ramírez. O homem que eu conhecia, que estava com a gente há anos, tinha desaparecido sem deixar rastro horas antes. E agora ele estava ali, com os olhos vazios, a pele encharcada e pálida, como se tivesse saído direto do fundo do oceano. Mas não era ele. A sensação era tão errada que o ar pareceu ficar mais frio e meu corpo travou como se tivesse sido congelado pelo medo. Ele se aproximou, os olhos fixos em mim, mas era como se ele não estivesse olhando para mim. Era como se algo muito mais antigo, muito mais poderoso estivesse por trás daquela expressão sem vida. Algo que sabia exatamente o que estava fazendo. Ramírez abriu a boca, e o som que saiu era um eco profundo, reverberando como se viesse de uma caverna submarina. Sua voz estava distorcida, carregada de uma presença que não pertencia a este mundo. Você vai nos seguir, ele sussurrou, cada palavra parecendo uma corrente fria que me envolvia. O instinto de sobrevivência me fez recuar, mas algo dentro de mim me dizia que correr não faria diferença. Quando dei 2 passos para trás, ele desapareceu. Sem som, sem aviso. Apenas sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Eu estava sozinho de novo, mas sabia que não estava. De volta à sala de controle, eu sabia que algo terrível estava acontecendo. O mar estava mais escuro do que eu já tinha visto na minha vida. E o rádio não parava de emitir aquele som estático, misturado com sussurros que só pioravam a sensação de que algo nos cercava. Gonçalves estava pálido. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava religar os sistemas. A tripulação restante estava visivelmente nervosa, andando de um lado para o outro, como se estivesse sendo vigiada de perto por olhos invisíveis. E na verdade, estavam. Não podemos ficar aqui, eu disse, tentando manter a calma. Isso vai piorar. Algo está nos puxando. Gonçalves olhou para mim com uma expressão vazia, como se ele já soubesse que estava tudo perdido. Ele deu uma risada curta, sem emoção, e apontou para o monitor principal. Você acha que podemos sair? Olhe. O que eu vi na tela me fez estremecer. Luzes. Não como as luzes de Ramírez, mas luzes mais fortes, mais intensas, piscando no fundo do oceano, como um farol macabro. O sonar mostrava aquelas formas indefinidas, gigantescas, movendo-se lentamente ao redor do submarino afundado. Era como se uma presença estivesse ativa, guardando-o. Algo vivo estava lá, envolvido no fundo do mar e estava nos esperando. É isso, Gonçalves disse quase em um sussurro. O Náutilo nunca afundou por acidente. Ele foi puxado para o fundo. E agora éramos nós que estávamos sendo puxados. No meio da noite, enquanto o barco balançava levemente nas águas calmas, ouvimos mais vozes. Dessa vez eram mais claras. Não vinham mais do rádio ou dos equipamentos. Vinham de todo lugar. Das paredes, do chão, do próprio mar. Você vai nos seguir, ecoava repetidamente como uma melodia fúnebre arrastando nossos espíritos para o abismo. O terror tomou conta da tripulação. Um a um, os homens começaram a desaparecer. Não havia gritos, não havia luta, apenas sumiam. Saíam para checar algo e nunca mais voltavam. Não podemos continuar assim, disse Ramiro, o único que ainda parecia manter alguma sanidade. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Mas sair para onde? Cada vez que tentávamos usar os motores, eles falhavam. O rádio não funcionava. As luzes da cabine oscilavam o tempo todo. Era como se o próprio oceano estivesse nos prendendo, segurando nosso barco no meio do nada, à mercê de forças invisíveis e antigas. Foi então que senti uma vibração estranha sob meus pés. Era suave no começo, mas rapidamente ficou mais forte, como se algo grande estivesse se movendo debaixo de nós. Olhei para fora da janela e vi as luzes nas profundezas aumentando de intensidade. Está vindo para cima, murmurei, incapaz de desviar o olhar. Não era mais apenas uma sensação. Era real. Algo estava subindo das profundezas.
Nos minutos seguintes, o barco começou a balançar violentamente. Gonçalves tentava manter o controle, mas era impossível. Estávamos sendo puxados, lenta mas certamente, em direção à escuridão. Em meio ao caos vi algo através da água escura. O submarino. O Náutilo, perdido por décadas, estava à vista. Mas o que me assustou não foi o submarino em si, mas o que estava ao redor dele. As sombras que se moviam, as figuras que se aglomeravam ao redor da embarcação afundada. Figuras humanas, ou o que restava delas, com olhos mortos e vazios, parecendo parte do próprio oceano. Eram os marinheiros. Os sussurros ficaram mais fortes, como uma onda invadindo minha mente. Eles não estavam simplesmente chamando. Eles estavam exigindo que nos juntássemos a eles. A tripulação do Náutico não havia morrido. Eles estavam presos, transformados em algo que habitava as profundezas. Não podemos deixar o que está lá embaixo escapar, disse Gonçalves, a voz trêmula. Se fizermos isso, será o fim de todos nós. A verdade finalmente começou a emergir. O submarino não havia afundado sozinho. Algo puxou. Algo prendeu nas profundezas, e agora aquilo estava tentando subir. Não éramos a primeira tripulação a ser atraída para lá, mas poderíamos ser a última linha de defesa contra o que estava por vir. Tudo estava se deteriorando. A tripulação sumia aos poucos, e os poucos que sobravam estavam à beira do colapso. Gonçalves, eu e Ramiro éramos os últimos, e sabíamos que o tempo estava se esgotando. Olhei para o submarino mais uma vez, as sombras ao redor dele, os mortos que chamavam por nós. Eles queriam nos arrastar para o mesmo destino que tiveram. Queriam que nos tornássemos parte da maldição. Mas então percebi algo. A maldição não era deles. Eles não eram os monstros. O verdadeiro horror estava nas profundezas, esperando para ser libertado. Tínhamos que impedir. Senão, o que estava lá embaixo, o que havia prendido aquelas almas e transformado o submarino em uma prisão, se soltaria e nos consumiria. O mundo inteiro estaria em perigo. Temos que afundar isso. Afundar tudo, eu disse com a voz determinada. Gonçalves olhou para mim e percebi que ele já sabia disso. Ramiro, por outro lado, estava congelado de medo. Se fizermos isso, não voltaremos, disse Ramiro, finalmente compreendendo o que eu sugeria. Nós já estamos mortos, Ramiro, respondi. Só não sabemos disso ainda. A decisão estava tomada. Iríamos afundar o Tormenta junto com o Náutilo, selando o que quer que fosse aquela força antiga antes que escapasse para o mundo. Mas para isso teríamos que descer. Descer até onde os mortos estavam nos esperando. Você teria coragem de mergulhar nas profundezas do oceano para selar um mal antigo? Curta e inscreva-se para mais histórias sombrias como esta. Há uma sensação na vida militar que você nunca esquece. A sensação de que está sendo observado, não pelo inimigo, mas por algo mais. Algo que fica nas sombras, nas brechas entre a vida e a morte. Eu achava que, depois de deixar o serviço, essa sensação desapareceria. Eu estava errado. A ligação veio numa tarde comum, quando eu já tinha me acostumado ao tédio da vida civil. Era Costa, um velho amigo do exército com quem eu havia perdido contato há anos. Sua voz era seca, sem aquele tom descontraído que costumava ter. Ele parecia sério, quase assustado. Preciso da sua ajuda, Mateus, ele disse, sem rodeios. É algo grande, coisa de governo, mas algo está errado. Eu só posso confiar em você. Aquela frase, coisa de governo, sempre trazia lembranças ruins. Operações clandestinas, segredos enterrados, mas o medo na voz de Costa me deixou mais inquieto do que o próprio pedido. Algo estava profundamente errado, e ele sabia disso. O que está acontecendo, Costa? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas minha mente já corria com possibilidades sombrias. Você vai ver. Só preciso que você esteja no local. É uma base antiga, abandonada. A mesma em que treinamos uma vez. Lembra da base Lima? Lembro. Como poderia esquecer? O local estava coberto por um véu de mistério, abandonado por décadas e raramente mencionado em qualquer documento oficial. Havia rumores de que algo aconteceu ali, mas ninguém nunca confirmava o que. Eu hesitei, sabendo que se dissesse sim, não haveria volta. Mas a essa altura da vida, eu já sabia que o destino gostava de pregar peças. Não havia como recusar. Estarei lá amanhã de manhã. O carro deslizou pelas estradas desertas, enquanto a paisagem de árvores mortas e cercas enferrujadas passava como uma miragem empoeirada. O local ficava a várias horas de qualquer cidade. Típico dos segredos do governo, longe dos olhos curiosos e envolto em silêncio. Quando finalmente cheguei, o cenário à minha frente parecia algo saído de um filme de terror.
A antiga base Lima estava em ruínas, os prédios descascados, invadidos por ervas daninhas e os sinais de acesso restrito desgastados pelo tempo. Costa me esperava na entrada com mais 2 homens, ambos com a mesma expressão tensa, mas familiar. Soldados. Pensei que isso fosse um simples reconhecimento, eu disse, descendo do carro e me aproximando do grupo. Não é. Costa respondeu rapidamente, olhando para os prédios ao redor, como se esperasse ver algo nas janelas quebradas. Tem algo acontecendo aqui, algo que eu não posso explicar. Entramos na base juntos, o silêncio esmagador ao nosso redor. Cada passo reverberava no concreto velho e rachado, e eu podia jurar que ouvia ecos distantes, como se alguém estivesse observando de longe. Mas era impossível. A base estava vazia. Ou assim eu pensei. Enquanto avançávamos pelo complexo, Costa explicou o básico. A base foi fechada após uma série de experimentos. Ninguém sabia exatamente o que eles estavam testando, mas os soldados que participaram, bem, nenhum deles voltou para casa. Experimentos com soldados? Perguntei, tentando não demonstrar o pavor que subia pela minha espinha. Que tipo de coisa? Eles queriam melhorar as habilidades de combate, tornar os soldados mais rápidos, mais fortes, mais resistentes. Costa pausou, como se as próximas palavras fossem difíceis de dizer. Mas deu errado, muito errado. O vento soprava pelos corredores vazios, levantando a poeira e trazendo consigo um sussurro fraco, quase imperceptível. Eu parei, me virando para trás, sentindo o coração acelerar. Você ouviu isso? Perguntei, olhando ao redor, mas não havia ninguém ali. Nada além de sombras imóveis. O quê? Um dos outros homens perguntou, olhando em volta com preocupação. Nada. Eu disse, ainda tentando me acalmar. Seguimos em frente, atravessando uma série de portas de aço enferrujadas que levavam ao centro de pesquisas. Mas quando Costa abriu a última porta, algo estava diferente. Havia marcas no chão. Marcas de arranhões, como se alguém, ou algo, tivesse sido arrastado violentamente por ali. Um calafrio percorreu minha espinha. Entramos na sala principal, e o que vimos ali fez meu coração parar. No centro do cômodo, havia um grande tanque de vidro, antigo e sujo. Dentro dele, o corpo de um soldado flutuava, pálido e distorcido. Era impossível dizer há quanto tempo estava lá, mas seu rosto, eu o reconhecia. Era um dos nossos, um soldado que supostamente havia morrido na emboscada anos atrás. O que é isso? Um dos homens perguntou, a voz tremendo. Um dos experimentos, Costa respondeu com a voz baixa. E ele não está sozinho. Costa então revelou a parte mais aterrorizante. Os corpos nunca foram removidos. Eles ainda estão aqui na base. Os soldados que morreram nos experimentos não foram enterrados com honra. Eles foram deixados como cobaias descartadas para apodrecerem na escuridão da base abandonada. Mas pior ainda, ele acreditava que eles não estavam realmente mortos. Antes que eu pudesse processar a informação, ouvi algo atrás de mim. Um som baixo e profundo, quase como um gemido, vindo das sombras no fundo da sala. Todos congelaram. Me virei lentamente, e o que vi me fez quase largar a arma. Um soldado, ou o que restava dele, estava de pé no canto. Sua pele estava pálida, seus olhos completamente negros como poços vazios. Ele não era humano mais, pelo menos não completamente. Havia algo de errado, algo distorcido nele. Costa, o que você fez? Perguntei, sem desviar o olhar daquela figura. Eu não fiz nada, ele sussurrou com os olhos arregalados. Isso foi o governo. Eles os trouxeram de volta, mas eles não voltaram sozinhos. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, o soldado se moveu. Rápido, muito rápido. Ele atacou um dos homens, derrubando-o no chão com uma força brutal. O grito do soldado ferido ecoou pela sala, enquanto o morto-vivo o arrastava para a escuridão. Corremos. Corremos como se nossas vidas dependessem disso, porque dependiam. Os corredores agora pareciam mais escuros, mais estreitos, como se a própria base estivesse nos prendendo lá dentro, nos afastando da saída. Mas enquanto corríamos, ouvi algo ainda mais aterrorizante. Mais passos, vindos de todos os lados. Não havia apenas um. Eles estavam por toda parte. E eles estavam vindo atrás de nós. O que você faria se visse o rosto de um amigo morto te encarando, mas soubesse lá no fundo que não é ele mais? O que restaria dentro daquela casca vazia? E se descobrisse que ele não está te olhando com reconhecimento, mas com fome? Corríamos pelos corredores apertados da base Lima como ratos em um labirinto, com a única diferença de que sabíamos exatamente quem estava nos caçando. Nossos próprios amigos, companheiros de batalha, homens que haviam caído ao nosso lado anos atrás. Mas não eram eles mais.
O que quer que tivesse sido feito ali, naquelas instalações subterrâneas, havia trazido algo de volta. Mas não era vida. Era um retorno sombrio, uma ressurreição que não respeitava as leis da natureza. O som de passos firmes e pesados ecoava atrás de nós, e eu sabia que em algum lugar na escuridão eles estavam nos cercando. Não eram apenas os soldados que vimos no tanque. Havia mais. Muitos mais. Rápido, gritou Costa, com a voz sufocada pelo pânico. Meu corpo doía. A adrenalina nos empurrava para a frente, mas o medo começava a sufocar a lógica. O caminho pelos corredores enferrujados parecia se estreitar, e tudo ao nosso redor estava cercado por uma sensação de morte iminente. Entramos em uma sala escura, a antiga sala de controle da base. As luzes vermelhas de emergência piscavam fracamente, lançando sombras longas e deformadas nas paredes. Um dos homens, Silva, fechou a porta atrás de nós com força, trancando-a com uma barra de ferro enferrujada. Pela primeira vez em minutos, o silêncio caiu sobre nós. Mas não era um alívio. Era o tipo de silêncio que vem antes da tempestade. O suor escorria pelo meu rosto enquanto eu olhava para Costa. Ele estava inclinado sobre o painel de controle, seu rosto suado e pálido. O quê? O que está acontecendo aqui? Perguntei, a voz falhando enquanto tentava processar tudo. Costa levantou o olhar, seus olhos cheios de uma mistura de medo e culpa. O governo não queria soldados. Eles queriam armas. Armas que pudessem lutar, mesmo depois da morte. O silêncio da sala de controle foi quebrado pelo som de um leve clique, seguido por uma fita VHS sendo colocada em um velho monitor de segurança no canto da sala. Costa, com mãos trêmulas, ligou o aparelho. A tela piscou em preto e branco, e imagens granulosas de soldados passando por experimentos desumanos começaram a aparecer. Eles estavam sendo injetados com substâncias que, segundo a narração robótica no vídeo, ampliariam suas capacidades físicas e regenerativas. Mas as expressões de dor e desespero nos rostos daqueles homens diziam outra coisa. Então a tela mudou. Mostrava o momento em que eles voltaram. Corpos que haviam sido declarados mortos por horas começaram a se mover dentro das câmaras de contenção. O governo acreditava que havia conseguido soldados invulneráveis. Mas o que não previram foi que essas coisas não eram mais homens. Seus olhos, anteriormente humanos, se tornaram vazios, escuros como o vazio, e seus movimentos, cada um deles se transformou em algo violento, como predadores em busca de presas. Costa parou a fita, o rosto sombrio. Eles não podem morrer, Mateus. Eles foram transformados em algo que não pode ser parado. A verdade finalmente caiu sobre nós como uma tonelada de tijolos. Estávamos presos em uma base com soldados mortos que não só queriam nos matar. Eles queriam nos caçar, para nos juntar a eles. Do lado de fora da porta, o som de arranhões começou. Eles estavam aqui. Eles sabiam onde estávamos. A barra de ferro não nos manteria seguros por muito tempo. E cada minuto que passava, o ar ficava mais pesado, mais claustrofóbico. Era como se a própria base estivesse sufocando a vida de dentro de nós. Silva, um dos homens que veio conosco, estava sentado no chão, as mãos na cabeça. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. Quem poderia? Eu mesmo estava lutando para aceitar que esses soldados eram as mesmas pessoas com quem eu havia treinado, lutado, compartilhado histórias. Temos que sair daqui, disse Costa, sem tirar os olhos da tela congelada do vídeo. Como? Perguntei, minha mente girando em busca de um plano. Eles estão em todos os lugares. E mesmo que consigamos escapar, como vamos impedi-los de nos seguir? Eles não morrem. Costa levantou a cabeça lentamente, como se um pensamento terrível tivesse acabado de atravessar sua mente. E se a base não for o único lugar onde eles estão? E se o experimento tiver continuado? O pavor que eu já sentia se aprofundou ainda mais. Se esses experimentos continuaram, poderia haver mais. Muito mais. De repente as batidas na porta aumentaram, e ouvi um rosnado baixo, não humano, vindo do outro lado. Eles estavam ali, esperando, testando a força da barreira. Eles estão nos caçando. Costa sussurrou. E naquele momento, soube que ele estava certo. Eles não estavam simplesmente nos perseguindo. Eles estavam nos caçando, como um predador faz com sua presa, se divertindo com o terror que causavam. A barra de ferro que sustentava a porta começou a ranger. Não tínhamos muito tempo. Silva se levantou rapidamente, correndo até a saída dos fundos da sala de controle. Ele começou a puxar freneticamente o trinco, tentando abrir a porta que dava para o corredor do setor B, mas era óbvio que estava trancada há anos. Abra logo, gritei, sentindo a pressão aumentar
enquanto as batidas na porta principal ficavam mais fortes. Com um estalo alto, Silva conseguiu abrir a porta. Ele correu pelo corredor, Costa e eu logo atrás dele, sem olhar para trás. Mas os passos atrás de nós, eles eram mais rápidos agora. Viramos uma esquina e vimos o portão de saída, que levava para fora da base. Mas então, algo se moveu na escuridão à nossa frente. Uma figura solitária pálida se arrastando pela entrada. Era outro soldado, um deles, parado como um predador aguardando o momento certo. Não temos escolha. Costa gritou, levantando a arma. O som dos disparos preencheu o corredor, mas era inútil. A criatura apenas cambaleou para trás e logo voltou a andar em nossa direção, como se nada tivesse acontecido. Silva tentou correr na direção oposta, mas mais figuras emergiram das sombras, cercando-nos lentamente, seus olhos vazios brilhando na escuridão. Estamos cercados, gritei, sentindo o pânico tomar conta. Os mortos estavam por toda parte. Não havia saída. Eu me virei para a Costa, esperando alguma resposta, algum plano milagroso, mas tudo o que vi foi desespero. Não havia mais fuga. Estávamos presos, cercados pelos mortos que um dia foram nossos companheiros. E então, eu entendi. A base nunca teve a intenção de nos deixar sair. Assim como aqueles soldados, nós também estávamos condenados a morrer ali. Mas, e depois? O que restaria de nós? Seríamos parte da caçada também?